pessoas, tudo bem com vocês? Sei que faz tempo que eu não posto um vídeo sobre histórias da minha vida, né? Então, pra mudar isso, hoje eu vou contar a história de todos os pets que eu já tive. E pelo incrível que pareça, foram muitos! Lembrando que eu vou contar na sequência. A minha primeira pet foi a Mel. Os meus pais têm ela há mais tempo do que eu e meu irmão. Ou seja, muito tempo. No meu primeiro episódio de Histórias da Minha Vida, que foi quando meu prédio quase pegou fogo, ela também apareceu lá. E o motivo de não termos mais ela é porque ela morreu quando ela teve 7 anos. E quando eu completei 7 anos, eu fiquei com medo de morrer também. E sim, ela era mais velha que eu. Acho que uns 2 anos de diferença. Depois dela, se eu não me engano, a gente teve 2 calopsitas. E eu que nomeei elas. Um é macho, que eu chamei de Chip, e outra é fêmea, que eu chamei de Chirp. É que os nomes são de um desenho que eu assistia. E se vocês forem lá pro começo do meu canal, vocês podem ver ele, lá nos meus primeiros shorts. E esse foi meu primeiro shorts a ganhar mais de 1000 visualizações. Então minha mãe, ela até deu a ideia de eu me vestir de pássaro, porque ela dizia que vocês gostavam de ver pássaro. Então, obviamente eu não abordei essa ideia. Enquanto a gente ainda tinha o Chip e a Chirp, meus pais também compraram 2 cachorrinhos, um macho e uma fêmea. Dessa vez foi minha mãe que apelidou eles. Tirando o macho, que também fui eu. Eles eram da raça Maltês. E o nome da fêmea era Jade. E o nome do macho era Dudu. E meu pai chamava ele de Eduardo. Quem saiu de casa primeiro foi a Jade, porque a coitada, ela tinha um problema no olho. E a minha mãe, ela simplesmente só tirou a cadela daqui por isso. Mas ainda tínhamos o Dudu, certo? Olha, não sei como é que eu digo isso, mas o cachorro era um furacão também! Esse daí eu entendo do lado da minha mãe de querer tirar ele. A mesa da sala que a gente tem é de madeira e ele ficava arranhando com a unha e com os dentes. Ficava rasgando o sofá. A gente ensinava e ele não fazia as suas obrigações no tapete. Tava meio difícil de cuidar desse cidadão. Enquanto a gente ainda tinha o Dudu, tipo um pouquinho depois da minha mãe, a Jade, eu e o meu pai, a gente convenceu da minha mãe comprar mais uma cadela pra fazer um casalzinho. E essa aí vocês já devem conhecer, ou não. É a Mora. Eu ainda lembro como se fosse ontem quando ela apareceu. Oi, pai! Tenho uma surpresa pra vocês aqui no carro. Você finalmente comprou aquela Lamborghini que eu queria? Não, mas tem outra coisa aqui. E até hoje ela tá com a gente. Só pra provar, ó, tá aqui a Mora. Oi, mamó. Oi. Ela é muito inteligente, a mamó. Muito inteligente. Amora, levanta. 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 Tá. Amora, senta. Muito inteligente. Ninguém resiste ela, né, mamó? Ninguém resiste. E lembra que eu tava falando na ordem? Então, eu esqueci de falar um detalhe. Lá na época que a gente tinha mel, a gente também tinha alguns peixes, como a carabandeira, e eu só sei o nome dessa raça, mas também tinha outros vários lá. Então é isso, só pra não deixar passar. Próximo pet foi os porquinhos da Índia. Esses daí vocês provavelmente também já viram aqui no canal. Se bem que apareceu mais gente depois que o meu canal virou de animação, né? Mas eu também tive uns porquinhos de animação. Uns porquinhos. Porquinho da Índia. Os coitados não duraram nem uma semana aqui em casa. O motivo é porque esses bichinhos faziam muita sujeira. Eu vou botar aqui um videozinho que eu fiz com eles, só pra vocês terem noção como era. Meus patitos, tudo bem com vocês? Meu celular tá bem bugadinho, então ignora se a câmera estiver meio travada, sei lá. Mas ontem meu pai, ele comprou isso daqui, ó. Ai, tem que ser devagar. Ai, meu Deus do céu. Olha aqui eles. Nossa, e a Mora tá aqui doida pra pegar eles, né, mamãe? E minha mãe tirou eles de casa por isso. Minha mãe ataca novamente. Enquanto a gente ainda tinha os porquinhos da Índia, meu pai, ele queria mais e mais pets, porque ele tava dizendo que tava muito sozinho ou coisa do tipo.
Mas também ele nunca para em casa. O que a gente vai fazer, né? Então, meu pai comprou uma calopsita, só que dessa vez branca. E o nome dela foi Algodão. Pois é, Algodão. Todo mundo detestou esse nome, incluindo eu. A gente tinha algumas opções, como névoa, neve e algodão. Eu preferia névoa. E o meu pai, ele falou: Ah, o pássaro é meu, eu que escolho. O nome vai ser Algodão. Então ficou assim. E dessa vez minha mãe não expulsou ela, mas tava quase. E ela simplesmente só morreu, a gente ainda não sabe o porquê. Tá, lembra que eu falei que ia ser na sequência? Então, esqueci de falar um detalhe. Lá na época que a gente tinha mel, a gente também tinha alguns peixes, como a carabandeira, e eu só sei o nome dessa raça, mas também tinha outros vários lá. Então é isso, só pra não deixar passar. Próximo pet foi os porquinhos da Índia. Esses daí vocês provavelmente também já viram aqui no canal. Se bem que apareceu mais gente depois que o meu canal virou de animação, né? Mas eu também tive uns porquinhos de animação. Uns porquinhos porquinho da Índia. Os coitados não duraram nem uma semana aqui em casa. O motivo é porque esses bichinhos faziam muita sujeira. Eu vou botar aqui um videozinho que eu fiz com eles, só pra vocês terem noção como era. Meus patitos, tudo bem com vocês? Meu celular tá bem bugadinho, então ignora se a câmera estiver meio travada, sei lá. Mas ontem meu pai, ele comprou isso daqui, ó. Ai, tem que ser devagar. Ai, meu Deus do céu. Olha aqui eles. Nossa, e a Mora tá aqui doida pra pegar eles, né, mamãe? E minha mãe tirou eles de casa por isso. Minha mãe ataca novamente. Enquanto a gente ainda tinha os porquinhos da Índia, meu pai, ele queria mais e mais pets, porque ele tava dizendo que tava muito sozinho ou coisa do tipo. Mas também ele nunca para em casa. O que a gente vai fazer, né? Então, meu pai comprou uma calopsita, só que dessa vez branca. E o nome dela foi Algodão. Pois é, Algodão. Todo mundo detestou esse nome, incluindo eu. A gente tinha algumas opções, como névoa, neve e algodão. Eu preferia névoa. E o meu pai, ele falou: Ah, o pássaro é meu, eu que escolho. O nome vai ser Algodão. Então ficou assim. E dessa vez minha mãe não expulsou ela, mas tava quase. E ela simplesmente só morreu, a gente ainda não sabe o porquê. Tá, lembra que eu falei que ia ser na sequência? Então, esquece. Eu acabei de lembrar que a gente também tinha, lá no começo do canal também, a Mora e o Dudu, eles fizeram 4 filhotinhos. O Bola de Neve, Olaf, Lorenly e o Branquinho. A maioria eu que escolhi o nome, mas a Loren quem deu o nome foi minha mãe. Eles eram muito fofinhos e minha mãe foi expulsando um por um, porque ela tava ficando doida com tanto pet aqui em casa. E também tem outra coisa que eu esqueci de falar. Outro petzinho foi o filhotinho do Chip da Chirp. A Chirp, ela botou vários ovos, mas só nasceu um. E o nome dele foi Tico. Minha mãe que deu o nome também. Quando a Chirp tava grávida, o Chip, ele ficava em cima dela. E era muito engraçado. Parecia que eles estavam brincando de upa cavali. Então, como eu mostrei naquele vídeo, a gente agora tá só com a Mora. Literalmente só ela. E pra finalizar, eu também tive outros 2 gatinhos. O Michelangelo e a Mona Lisa. Dessa vez foi minha mãe que escolheu o nome dos 2. E a gente ganhou eles quando eles eram filhotes. O Michael e a Mona. Esses eram os apelidos deles. E o motivo deles terem saído é porque eles também faziam muita bagunça. E também soltavam muito pelo. E eu tenho rinite, então, né, não ficou muito bem. Mas, então, resumindo, eles eram uns fofos. E sobre o destino deles? Foi de boa. A Mona Lisa foi para um amigo meu, de presente de aniversário. E o Michael foi para minha avó. Então, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, tchau e se inscreve no canal. Fui, pessoal.